Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Isa e hoje nós vamos falar sobre projeções e isometria. Bem, primeiro para entender o que é projeção, a gente tem que as projeções chamadas ortogonais são figuras formadas no plano que resultam na projeção de todos os seus pontos fora dele. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Imagina que eu tenho uma esfera. E aí eu quero projetar essa esfera no meu plano. Eu gosto de falar que às vezes a gente pode falar que isso é uma sombra, né? Se eu ligar uma luz, né, que seja totalmente contínua, vai se formar o que ali embaixo? Um círculo. Então, pego uma luz, coloco o projeto e vejo qual que vai ser a sombra, digamos assim. Então, eu costumo dizer que a gente traça uma linha entre as suas extremidades, né? Então, os extremos, onde a gente não vê mais pontos além dele. Então, no caso de um círculo, esses extremos são onde você vai ter, né? Se a gente pegar uma linha, a gente vai ter o diâmetro, né? Então, a gente traça uma reta em relação ao plano que a gente quer fazer essa projeção. Ah, Isa, e se fosse, sei lá, uma linha? Imagina que a gente pegue, gente, uma linha e coloque ela aqui, ó, onde ela esteja perpendicular ao plano. Ela é uma linha, né? Então, o que vai acontecer lá no plano? Essa projeção, né? Então, se eu colocar a projeção dela até onde encontra o plano, vai ser um pontinho. Um pontinho que vai ser correspondente à grossura daquela linha. Mas imagina que essa mesma linha, né? Eu pego ela e eu coloco ela de ladinho, digamos assim. Então, aqui eu posso, de novo, gente, traço até onde eu encontro o plano. E aí eu vou traçar até onde vai encontrar. Então, a linha aqui, que no caso, ela tá inclinada, no meu plano, ela vai estar esticadinha, digamos, e talvez com um tamanho menor, né? Tipo, se a gente pegar todo o comprimento dela e fazer assim, ela vai ter uma projeção, talvez, com um tamanho menor, por conta dessa questão. Talvez não, né? Com certeza, né? Por conta da projeção que ela tá apontando. Então, projeções, lembrem que é como se fosse a sombra que a gente projeta lá embaixo e vê o que vai acontecer. Já a isometria, ela é aquilo que, quando a gente tem essa perspectiva, a gente vai manter as proporções de comprimento, de largura e altura do objeto representado. E aí a gente geralmente tem uma superfície que vai ser onde a gente vai ter essa reflexão e tudo, essa projeção, digamos assim, né, dessa isometria. Então, por exemplo, a isometria que a gente chama de translação. A gente vai pegar um objeto e a gente só vai mexer com ele. A gente não tem uma perspectiva, a gente só vai alterar, tá? Então, eu tiro ele da mesa e coloco no chão, digamos assim. Eu não alterei o tamanho do objeto, eu só transladei ele. Eu tirei ele de um lugar e coloquei para outro. Quando eu falo de rotação, eu tenho um ponto onde vai ocorrer esta rotação, um ponto de simetria, digamos assim. Então, nesse caso, o ponto de simetria é esse aqui vermelho mesmo, o ponto onde eu vou rotacionar. Então, eu vou rotacionar o meu objeto em relação a ele. Então, por exemplo, eu tenho minha mão aqui, e esse daqui é o meu ponto de simetria, a ponta da minha caneta. Quando eu rotaciono, eu tenho ela para cá. Então, ó, reparem que a minha mão, para vocês, né, ficou ao contrário. Primeiro ela estava assim, e agora eu rodei ela tá aqui assim. Então, assim, quando eu rotaciono, aqui, né, no caso, eu tô fazendo uma rotação de quê? De 180 graus. Então, daqui eu venho para cá. Ah, Isa, eu posso fazer outros ângulos? Posso. Imagina se eu quero fazer uma rotação de 90 graus em torno do meu eixo. Então, eu tenho minha mão até aqui, 90 graus essa minha rotação. 45 graus é aqui, né? 270 vai ser aqui. Então, eu vou rotacionando de acordo com o ângulo que eu quero. E aí, lembrando que, ó, eu tô rotacionando em torno do eixo. Eu mantenho
as proporções de comprimento, largura e altura do objeto, mas eu mudo ele de perspectiva, tá? Eu mudo ele, altero o local dele. E por fim, eu tenho o que eu chamo de reflexão. Então, eu tenho um eixo de simetria. Eu coloquei ali simetria também. Eu já vi questões do Enem que eles não falam esses nomes, né? Rotação, translação, reflexão, que são os nomes que a gente está mais acostumado a ver. Mas às vezes eles chamam de simetria. O que é isso? O meu objeto vai ser como se fosse um espelho do outro, né? Então, imagina que toda vez que a gente tem um eixo simétrico, a gente tem um espelho. Então, se a minha mão tá aqui assim, eu tenho que, por exemplo, o meu eixo simétrico, a minha mão vai estar aqui assim, né? Eu vou colocar ela representada igual dos dois lados. Então, ó, reparem que, ó, vou utilizar aqui, ó. A distância deste ponto a meu eixo simétrico é igual à distância ao mesmo ponto. Eu mantenho as distâncias de cada ponto do eixo simétrico. Então, aqui, por exemplo, como eu estou usando a minha mão, vou fazer assim. Olha, o meu dedo mindinho, sei lá, tá 8 centímetros distante da minha caneta. O dedo mindinho de baixo, que é a simetria, também está 8 centímetros de distância. Então, a reflexão, ou o que eles às vezes chamam de simetria no Enem, a gente mantém as proporções de comprimento, largura e altura, e os pontos, eles vão ter essa distância diferenciada, digamos, igual, né, digamos assim, a partir do eixo de simetria, tá? Então, relembrando, translação, eu só mudo o meu objeto de lugar. Então, por exemplo, tenho minha mão aqui, eu coloco a minha mão aqui. Fiz uma translação, só mudei de lugar. Quando eu rotaciono, eu tenho um ponto de simetria, ponto de apoio, em quem eu vou pegar a minha mão e eu rotaciono. Reparem que na rotação, ele é diferente do que a gente fala a translação, só mantém. A gente tem que a rotação, ó, o meu ponto daqui, imagina que eu tô aqui, ó. Reparem, ó, a distância que eu tenho daqui, quando eu faço assim, tem uma outra distância. Então, assim, não é exatamente, não é um espelho, eu rotaciono, tá? Eles não são um espelho um do outro. Se eu pegar a figura geométrica da esquerda e colocar para a direita, elas não vão ser espelhadas, elas são rotacionadas. E agora sim a reflexão, então são um espelho uma da outra. Tudo bem, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu deixo para vocês a frase do Don Brown, que ele fala: tudo é possível, o impossível apenas demora mais. E muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.